ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Antes de terminarmos, não poderia deixar de pedir a sua opinião com relação a este programa da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, o ZAC Magazine. O que é que nos pode dizer acerca? Okay. No, I think that the new radio program, which is really the brainchild of our new executive director in Luanda. Acho que o novo programa de rádio, que é uma brilhante ideia do novo diretor executivo da Câmara em Luanda, engenheiro Pedro Godinho, é uma tremenda contribuição para a nossa missão. Tal como havia dito, um dos aspectos que gostaríamos de fazer é divulgar mais a mensagem das oportunidades de investimento em Angola e também realizar campanha de relançamento para Angola. Creio que tendo uma transmissão desta natureza, vai permitir que muitos angolanos tomem conhecimento das atividades da Câmara e que nós estamos aqui para ajudar a identificar parceiros com quem queiram trabalhar e desenvolver parcerias em Angola. Posso considerar como sendo uma grande contribuição aos objetivos que nos propusemos a nível da Câmara. Senhora Presidente, gostaríamos de solicitar o seu empenho na divulgação da nossa missão aí nos Estados Unidos. Pode nos dizer alguma coisa sobre isso? Okay, I think I heard the question, but I'll try and answer based on what I heard. Para as pessoas em Washington, sobretudo do lado do governo americano, e da forma como nós, a Câmara, temos estado a constatar, é que existe um grande interesse em fortalecer as relações de parceria com Angola. Para os Estados Unidos, Angola é um dos parceiros estratégicos, é um dos 3 países que tem parceria estratégica nacional com os Estados Unidos e, na verdade, nós gostaríamos de considerar, a partir da perspectiva comercial, em garantir não só o fortalecimento do lado diplomático, mas assegurar que providenciemos um canal e as redes de oportunidades e fazer com que o setor econômico e privado sejam parte desta coesão para qualquer um que queira engajar-se. Não é só levar esta mensagem, mas também fornecer as ferramentas necessárias de acesso para que o fator investimento seja uma realidade em Angola. Muito obrigada, Senhora Presidente, pelo tempo dispensado para o ZAC Magazine. Resta-nos agradecer e dizer que da nossa parte é tudo. Muito obrigada, muito prazer. O ZAC Magazine. Entrevista. Foi a entrevista do ZAC Magazine com a Presidente da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, Janine Scott. Daqui a pouco, o fim do nosso encontro com o diretor do CAI, nosso convidado no estúdio. Você sabia que há um serviço para o introduzir no negócio de apoio à produção petrolífera em Angola, desde limpeza e prestação de outros serviços, até artes mecânicas e assistência mecanizadas de apoio à indústria petrolífera? Saiba disso e muito mais a seguir na conversa que resta com o nosso convidado no estúdio, diretor do CAI, Centro de Apoio ao Empresariado, Dr. Caetano Capitão. Convidado no estúdio. Um dos grandes problemas, se não o mais constante, apresentados pelas empresas angolanas ainda jovens, portanto, num processo de amadurecimento, é a necessidade de financiamento no âmbito do comércio, por exemplo, entre Angola e os Estados Unidos. Em que medida pensa que o CAI possa servir aos desígnios do empresariado angolano na existência de um crédito que já está disponível há algum tempo por parte do Exim Bank dos Estados Unidos? Portanto, em que medida poderá ser uma das molas com as quais possa aconselhar empresas angolanas a colher benefícios? Obrigado. Portanto, nós estamos ao corrente dessa linha de crédito. A parte financeira das pequenas e médias empresas tem sido ainda um grande desafio. Daí constar também da nossa matriz de serviços. Nós temos uma linha de atuação que tem que ver com o apoio
às pequenas e médias empresas para acederem às oportunidades de financiamento que existem no mercado. E por intermédio desta linha, nós ajudamos as empresas a se capacitarem no sentido de, primeiro, ganharem consciência por que pedir financiamento, como gerir o financiamento e como pedir o financiamento em termos de estrutura da documentação. Faço aqui um parênteses para dizer que nós estamos a meio de uma formação que já vai há quase um mês, ligada à elaboração de plano de negócios. E a grande particularidade dessa formação é que tem que ver com a elaboração de plano de negócios para pedir de financiamento. Portanto, as empresas inicialmente estão a aprender a elaborar plano de negócios para apresentar a um banco, plano de negócios financiados, para apresentar ao banco no sentido de obterem financiamento. E a parte final deste programa começa por uma formação e vai terminar por um concurso. Vamos realizar, neste caso, a segunda edição de um concurso de plano de negócios. E, naturalmente, os 3 melhores planos de negócio poderão ser financiados por alguns bancos que estamos a contactar. E isto é, digamos, para complementar a nossa iniciativa de apoio às pequenas e médias empresas, no sentido de comatarem a necessidade de liquidez, de finanças, para honrarem os contratos, para se potenciarem, naturalmente, andarem para frente. Então, uma iniciativa destas do Exim Bank é bastante pertinente. Eu sei que esta iniciativa já está no nosso mercado aí há mais ou menos 3 anos. É de grande interesse pela abordagem que tenho estado a ter com alguns empresários, mas um dos grandes desafios tem que ver com o valor de juros que, no final, o cliente do banco acaba por gerir para poder ter acesso ao financiamento. Portanto, há aquele juro básico que vem do Exim Bank, mas o banco intermediário depois acresce outro valor de juros no sentido de poder gerir também as suas necessidades ou as despesas administrativas. E no final, quem acaba por sofrer é o cliente ou é o empresário, que acaba por aceitar um juro no valor de 12% a 14%. Tanto quanto sei, deve estar entre 10% a 14%. Então, isto coloca alguns desafios ao empresário nacional. E sem falar dos colaterais, que também são exigíveis. E o outro grande desafio tem a ver também com o fato de que a linha de crédito deve estar ligada aos Estados Unidos, naturalmente. Então, todo o serviço ou bem a ser adquirido pela linha daquele crédito deve ser originário dos Estados Unidos. E eu vejo que este último elemento pode ser comatado pela, digamos, a promoção do que os Estados Unidos pode oferecer ao empresário nacional, em termos de bens ou serviços. O que o empresário nacional pode ir aos Estados Unidos buscar para, por intermédio desta linha de crédito, então poder aplicar no mercado angular. Acho que ali podemos resolver este problema. Mas o grande desafio tem mesmo a ver com os juros que, digamos, acompanham esta linha de crédito, considerando os bancos intermediários. Acho que são 4 que existem no nosso mercado. Dr. Caetano Capitão, esta é a segunda abordagem sua no nosso programa, o ZAC Magazine, e também a última questão que lhe coloco para terminar esta entrevista. Dr. Caetano, pode-nos falar um pouco sobre a organização interna do CAI, quadros no geral e particularizar o percentual correspondente a técnicos e já agora quais as categorias que o CAI mais exige padronizar no seu leque de especialistas? Nós temos uma equipa de 25 trabalhadores ou 25 colaboradores. Considerando a natureza do CAI, de uma forma geral, o CAI é um órgão de consultoria empresarial. Isto leva-nos a ter um grande enfoque em termos de consultoria. Então precisamos de ter uma boa equipa de consultores. E é o que nós temos o nosso, digamos, coração são consultores empresariais, com formação em matérias ligadas a direito, gestão de empresas, economia. Também temos
um pessoal virado para a área de engenharia. Então, temos, digamos, uma equipa transversal, com formação transversal, que no final ajuda as empresas a se dotarem de conhecimentos também transversais. Tudo bem que no final elas devem se especializar, mas a nossa atuação é transversal. Portanto, nós olhamos para uma empresa, uma pequena ou média empresa, e esperamos que ela esteja preparada nas várias componentes empresariais, até em termos de estrutura física do escritório. Portanto, ela deve estar preparada para gerir, por exemplo, incêndios, problemas ligados à parte elétrica do escritório, até as viaturas que a empresa utiliza, portanto, elementos ligados ao bom estado das viaturas, à condução defensiva, etc. Nós procuramos, como disse, olhar para a estrutura transversal das empresas. Então, temos pessoal à altura, considerando esta dimensão, que é, no final, fruto mesmo das exigências da indústria petrolífera. Porque quando um dado cliente na indústria petrolífera está para contratar o fornecedor, eles procuram analisar a documentação, os panfletos, cartões de visita, etc. Eles também vão às instalações do potencial fornecedor e ver o que é que ele tem. Isso sem falar dos aspectos legais, aspectos de conflitos de interesse, etc. Conformidades com a qualidade, as certificações internacionais, etc. Então, nós temos o pessoal à altura desta dimensão. Estamos aí a falar, o coração do CAI, neste caso os consultores, temos na ordem de 40% da equipa, o quadro pessoal do CAI, que são 25%, portanto 40% deles são consultores empresariais, tanto em Luanda, Cabinda, Soio e Lubito. É pessoal que traz alguma experiência de outros setores, mas que já ganharam uma boa tarimba da indústria petrolífera, muito particularmente na promoção das pequenas e médias empresas mundiais. O ZAC Magazine. Convidado no estúdio. Palavras do Dr. Caetano Capitão, diretor do CAI, Centro de Apoio ao Empresariado, que fez luz também sobre a missão empresarial para Houston, Texas e Nova Orleans, Louisiana. Portanto, esta missão deixa Luanda a 29 de abril e termina a 8 de maio no regresso. Para mais informações, visite o sítio na web www.2012-mission.com. Vou repetir, www.2012-mission.com e saiba muito mais. Neste momento, o relógio marca 10 horas e 55 minutos, momento para nos despedirmos, mas não sem antes agradecer a sua companhia e apresentar-lhe a equipa que trabalhou para si nesta 1 hora de rádio. Na apresentação, eu, Elka Guimarães e Rodolfo Kikolo, uma produção da Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola, com a operação técnica de Alexandre Campos e assistência de produção de António dos Santos. Da nossa parte é tudo, já sabe, estaremos juntos na próxima quarta-feira. Fique bem. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.